Cuidado para não pagar com a língua, hein? Já ouviu essa frase? Também tem aquela famosa assim: a língua é o chicote do corpo. Tem também, acho que é um provérbio, alguma coisa assim, que diz: se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Enfim, hoje o assunto, o tema é sobre a língua e nós vamos refletir brevemente em Tiago, no livro bíblico de Tiago, Tiago 3. Eu vou ler aqui para a gente começar mais especificamente. Isso aqui é muito profundo. Depois você lê aí na sua casa, porque eu sempre gosto de incentivar que você mesmo lê, você tenha o seu momento com Deus, faça o seu devocional, faça a sua oração, peça a sabedoria vinda, né, do Senhor e que Ele te revele o que Ele tem. Porque assim, por mais que a gente leia, olha que curioso, eu sempre comento isso com as pessoas, né? Por mais que a gente leia o mesmo livro, eu já li a Bíblia inteira uma vez e das outras vezes eu não li ela toda. Eu repito vários, tem livro que eu repito mais e tem livro que eu fico adiando, né? Enfim, tem livros que a gente gosta mais e outros menos. Mas todas as vezes que eu leio, mesmo uma parte já conhecida, sempre há algo novo que é revelado pra gente, sabe? É uma coisa que assim, é meio que eu colocaria uma interpretação mais ou menos assim. Parece que naquela fase da vida foi desbloqueado pra você e aquilo teve um novo sentido, uma coisa diferente. Então, a palavra de Deus, ela sempre, sabe, renova a nossa alma. Gente, a gravação aqui nesse feixe de luz da janela é proposital. Eu amo as tardes. Aqui tá levemente fechada para não ficar tão estourado o vídeo. Mas sabe aquele climinha de tarde, sabe, alaranjado? Ai, gente, eu amo. Então tô aproveitando para fazer também esse momento aqui com vocês. Só um parêntese aqui, enfim. Me desculpem aí, não quis fugir do tema, não, é só uma conversa informal mesmo. Mas vamos à leitura de Tiago 3. Diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que, sendo tão grandes e impelidos por tão fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados, pequeníssimo, desculpa, e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo e é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Olha o peso disso aqui, gente. Versículo 7. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Isso é tão forte que está me arrepiando. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso... Opa, meus cães. Vida real, gente. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que ele está comparando aqui, gente? Deixa eu só levantar mais um pouquinho. Ele está querendo dizer que se a nossa boca fala coisas boas, né?
Acho que já tá bem autoexplicativo, né, mas, eh, a nossa língua, a gente já tem inclusive, né, a gente costuma dizer muito, né, a boca fala aquilo que o coração tá cheio. E como, né, que a gente bendiz a Deus Pai uma hora e em outra hora a gente amaldiçoa o irmão. Então, assim, é uma coisa pra gente refletir. Tem mais, espera aí, deixa eu procurar aqui. É pesado. Tiago 1,19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Aí agora no versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Por que eu escolhi o texto de Tiago que fala sobre a língua? Porque é onde eu erro também. Então eu queria trazer assim. Esse tem sido um dos meus desafios, sabe? Dos meus desafios diários. Um dos. Tem muitos desafios, né? A gente melhora numa coisa, depois a gente precisa fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, piora em outras, enfim. A vida é feita de movimento, de ajustes, e é isso. Mas eu queria te convidar a refletir na sua vida. É, sobre o que tem saído da sua boca. O que tem saído, quais são as palavras. É, E de novo aqui, como eu brinquei não, assim, né, uma forma descontraída de falar, mas é real. De pecador para pecador. Como é que tá aí? Não se acomodando no pecado, né, mas mostrando a realidade, pecadores que somos, mas pessoas que buscam a santidade. Como está? Como vamos refrear nossa língua? Gente, já experimentou? A língua, né? A nossa fala é muito poderosa. E já aconteceu com você de você ter falar alguma coisa e aquilo assim, e acontecer, sabe? É como às vezes a pessoa fala aqui pelo menos na minha região, a pessoa fala assim: ah, o castigo vem a cavalo. Você acabou de falar uma coisa e acontece, sabe? Tipo uma coisa assim, meio que te castigando, entre aspas. Mas eu acredito que é o poder da palavra mesmo. A gente tem o poder da vida e da morte na ponta da nossa língua. Então, assim, a gente precisa observar muito o que tá saindo da nossa boca. Outra coisa que eu queria falar também. Quase todos os vídeos eu venho trazendo, né, alguma ideia de exercícios práticos na vida. Eu gosto de colocar, né, trazer a teoria e também a prática. Vamos lá. Alguém já experimentou fazer isso? A prática? Ou já te aconteceu, já passou por alguma experiência assim? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se já te aconteceu, ou enfim. Comenta aqui comigo o que que você acha, do assunto, ou enfim. Sobre reclamação. Já te aconteceu de entrar num looping? É um looping infinito de reclamação? Já me aconteceu. Assim, não tem um ditado que diz comer e coçar é só começar? Gente, reclamar é a mesma coisa. Assim como gratidão também, calma. Era simplesmente eu fui reclamar de uma coisa, eu estava num momento assim, eu estava mais agitado, fui reclamar. Quando eu me dei conta, eu estava reclamando de várias coisas. Eu falei: "Tá repreendido em nome de Jesus". Que energia é essa? Era uma coisa assim, sabe, que eu quase que era quase incontrolável. Eu queria reclamar e reclamar mais, eu queria botar aquilo pra fora. E eu não tô falando de desabafar, eu tô falando de reclamar sem solução, só reclamar por reclamar. Gente, isso é tóxico demais pra você. Ao contrário também disso, vamos trazer a solução. Já experimentou fazer o exercício da gratidão? Basta começar. É É muito gostoso. Às vezes, quando tô tendo um dia, assim, mais desafiador, ou enfim, às vezes eu só quero simplesmente me elevar, assim, aquela sensação de bem-estar, sabe? Sabe o que que eu faço? Eu começo a agradecer.
É surreal a sensação, gente. Você busca uma coisa pela qual você é grato. Aí você vai se desafiar assim: "Ah, não, que eu vou pensar em 3 coisas pelas quais eu sou grato". Quando você vai ver aquela sensação de novo, também a mesma forma, um looping. E aí você começa a pensar em várias coisas pelas quais você é grato e você se pega assim: "Gente, eu não consigo nem contar tantas coisas que eu tenho gratidão", sabe. Já experimentou fazer isso? Se não experimentou ainda, faça, faça. Aliás, faça esse exercício independente de você ter experimentado ou não, faça agora. Depois que terminar esse vídeo aqui, faça um exercício de 3 coisas pelas quais você é grato hoje especificamente. "Ah, mas hoje não me aconteceu nada de bom". Quando você começar a pensar, tenta pensar em 3 coisas que te aconteceram pelas quais você pode ser grato hoje. Você vai ver que vai fluir. Você vai descobrir 3 coisas, desde a coisa mais simples até uma coisa que você não tinha se atentado, pela qual você é grato. E aí, sabe, você já começa a se sentir melhor. É É incrível como isso acontece. A psicologia também explica isso, mas, tudo que o ser humano explica já foi explicado aqui na Bíblia Sagrada há um bom tempo. E é isso, eu gostaria que você deixasse aqui seu comentário. Qual foi a sua experiência depois de fazer essa prática do exercício de gratidão, tá bom? Então eu deixo aqui agora a minha gratidão a você. E deixo aqui também no poder da língua, eu deixo a minha estímulo, né, para você. Chuva de bênçãos. Então eu desejo que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, noite, enfim, uma excelente semana, excelente vida. E até a próxima. Tchau, tchau.